Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demario. Olá, aqui estamos para mais uma edição de Ante os Novos Tempos, participando com você o Espiritismo ou doutrina espírita, conforme seus princípios básicos trazidos pelos Espíritos e codificados por Allan Kardec. Ante os Novos Tempos tem a proposta de levar os princípios espíritas aos temas da vida, para esclarecer os nossos passos nesta encarnação aqui na Terra, sabermos como se dá o intercâmbio entre desencarnados e encarnados, mas acima de tudo, entendermos a doutrina espírita como uma doutrina de educação moral do ser imortal e integral que nós somos, construindo a Era do Espírito para chegarmos ao mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal. Vamos então fazer esta caminhada. Fica aqui o convite para você. Vamos iniciar então mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Muito bem, neste primeiro momento nós temos a sua participação através das perguntas que você tem nos enviado. E se você ainda não enviou, aproveite agora, anote os nossos canais de comunicação, porque você pode enviar a sua pergunta, o seu comentário, através do YouTube, no canal Orientação Espírita, ou através do Telegram e WhatsApp. O telefone está aí na sua tela. Aproveite e faça como fez a Rayane. Rayane é de São Paulo, capital. Ela enviou a seguinte pergunta: o que é o Centro Espírita? Quais são suas atividades? Vamos aqui primeiramente dar uma informação histórica. O primeiro centro espírita oficial, legalizado do mundo, foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou simplesmente, como ela era conhecida, Sociedade Espírita de Paris, que foi criada, organizada por Allan Kardec no ano de 1858 e recebeu a autorização legal de funcionamento em abril desse mesmo ano. A partir daí,
os grupos familiares que se reuniam em torno do estudo do espiritismo e da prática mediúnica, pouco a pouco, pela França, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil e outros países, foram então se transformando em centros espíritas, em instituições espíritas jurídicas, legalizadas, conforme a legislação de cada país. Aqui no Brasil, essas instituições são conhecidas como centros espíritas, embora nós encontremos uma variedade muito grande nos nomes, porque nós temos centro espírita, associação espírita, grupo espírita, instituição espírita e assim por diante. Mas são conhecidos então como centros espíritas. O que é o centro espírita? O centro espírita é a instituição formada por espíritas que representa o espiritismo, tanto na sua parte teórica, através dos estudos, quanto na sua parte prática, através da mediunidade, da assistência e promoção social espírita, atendimento fraterno, evangelização espírita infanto-juvenil, evangelização da família e outros serviços. Então, basicamente, o Centro Espírita é essa organização, é uma organização da sociedade civil, uma organização sem fins lucrativos e onde as pessoas poderão encontrar o estudo e a prática do espiritismo. Nós espíritas consideramos que o Centro Espírita, além de ser essa organização da sociedade civil que representa o espiritismo, o Centro Espírita é também uma escola de almas, na consideração de que todos nós somos almas imortais, presentemente reencarnadas, ou somos espíritos reencarnados. Não há diferença aqui neste caso de falarmos em alma e espírito, são basicamente sinônimos. Porque o Centro Espírita é, antes de mais nada, uma escola? Porque o espiritismo tem por finalidade maior realizar o progresso moral da humanidade. Esse progresso moral só pode acontecer no coletivo, ou seja, na humanidade, a partir do momento em que as pessoas, os indivíduos, os seres humanos que somos nós e que formamos a humanidade, realizarmos a nossa transformação moral individual. Esse é um processo profundo de autoconhecimento e autoeducação. Portanto, o Centro Espírita, antes de mais nada, é uma escola. Sem confundir o Centro Espírita com a escola aí tradicional que nós temos. Não, é uma escola de almas. Uma escola onde se trabalha e se aplica o Espiritismo a todos os ramos do conhecimento humano, levando então seus adeptos, seus frequentadores, a realizarem sua autoiluminação, a sua moralização, espiritualização e colocando em prática, nas suas vivências, a caridade. O Centro Espírita também se reveste da característica de ser um hospital de almas, porque através da mediunidade, da ação dos espíritos, nós temos o chamado tratamento espiritual, nós temos a fluidoterapia, o passe magnético. Então, nós atuamos tanto para a saúde orgânica, quanto também para a saúde psíquica das pessoas. É escola também por causa de todos os serviços educacionais, voltados à criança, ao jovem e também ao adulto. Então, o Centro Espírita basicamente é isso. E materialmente falando, o Centro Espírita pode estar funcionando dentro de uma casa, que vai ser adaptado para esses fins, ou ter um prédio próprio, uma edificação construída. E quem entrar no Centro Espírita vai perceber
que não existem imagens, altares, retratos, incensos, paramentos, roupas especiais, e que também não existe sacerdócio de nenhuma espécie. Nós somos seres humanos, como qualquer outros, espíritas, e que atuamos no centro espírita voluntariamente para aprender o espiritismo e praticá-lo. Como o centro espírita é uma organização da sociedade civil, é regida por um estatuto, que é registrado legalmente. E nesse estatuto compõe-se uma diretoria que é eleita pelos associados. E essa diretoria tem um tempo de mandato, que normalmente vai de 1 a 3 anos, isso varia muito, e depois tem nova eleição, e assim vai havendo renovação da direção do centro espírita. Portanto, tudo muito simples, claro, objetivo e natural. Portanto, eis o que é o centro espírita: a instituição da sociedade civil que representa o espiritismo, onde as pessoas poderão saber o que é o espiritismo, estudá-lo, também colocá-lo em prática e levá-lo para a sua vida. E com esta grande característica de ser uma escola de almas, porque o espiritismo é doutrina de educação de todos nós, seres imortais e integrais. Bem, nós recebemos também aqui a participação do Pedro Augusto, que é da cidade do Rio de Janeiro. Pergunta ele: quais são as causas da obsessão e como fazer seu tratamento? Bem, a obsessão é um tema bastante estudado na literatura espírita, já a partir de Allan Kardec. Nós vamos encontrar o tema em O Livro dos Espíritos, depois ele vai ser desenvolvido em O Livro dos Médiuns, principalmente no tocante aos médiuns e à mediunidade. Vamos encontrar a obsessão sendo estudada também em O Evangelho segundo o Espiritismo e, finalmente, a obsessão sendo estudada no livro A Gênese, que é a última obra lançada por Allan Kardec. E isso são as obras da codificação espírita. Se olharmos para a literatura espírita mediúnica e não mediúnica, nós temos aí uma gama bem variada de obras que lidam com essa temática da obsessão. Pois bem, quais são as causas da obsessão? A causa principal é a vingança de um desencarnado sobre um encarnado. Por que essa vingança? Porque em vida passada, ou em mais de uma vida, nós, que hoje estamos encarnados e somos a vítima, fizemos o mal a esse espírito, a esse nosso irmão ou irmã, que se encontra desencarnado, e ele então não conseguiu nos perdoar e passou a desejar o nosso sofrimento, a nossa infelicidade, e, portanto, ele faz um assédio sobre nós, persistente no seu desejo, então, de vingança, de ver o nosso próprio sofrimento. Essa é a maior causa da existência da obsessão. Uma outra causa, que são aqueles espíritos que nada têm contra nós em relação a vidas passadas, mas como eles são infelizes e sofredores do mundo espiritual, eles não desejam, não querem a nossa felicidade, porque a nossa felicidade é motivo de sofrimento para eles. Então eles vão também nos perseguir para nos tirar do caminho do amor ao próximo, do caminho do bem. Lembrando que a obsessão se caracteriza por esse assédio constante, pertinaz de um ou mais espíritos sobre nós. Allan Kardec classifica a obsessão em 4 graus: a obsessão simples, a fascinação, a subjugação e a possessão, que é o grau máximo
da subjugação. Bem, os espíritos consideram que a obsessão é um flagelo humano, mas que tem tratamento. E isso também é estudado na codificação espírita e na nossa literatura de uma forma geral. Bem, se é uma obsessão simples, o próprio obsediado, ou seja, a pessoa que está sofrendo esse assédio, com o seu querer, a sua força de vontade, orando para Jesus, o seu anjo da guarda, a pessoa poderá por ela mesma sair desse processo. Mas quando a obsessão já entrou pela fascinação e segue nos outros graus, embora o concurso do obsediado seja sempre importante, mas aí há necessidade da ação de terceiros, ou seja, uma ação exterior. Isso acontece muito nos centros espíritas, na reunião de desobsessão, onde o grupo mediúnico ele está preparado para atender obsediados e obsessores. O obsediado que vai receber o tratamento fluidoterápico, as orientações, o passe, e o obsessor que vai receber o diálogo fraterno, amoroso, elucidativo, para fazer com que ele entenda como funciona a lei divina e que ele, procurando vingança, só está prejudicando a si mesmo, antes de mais nada, porque ele não está crescendo espiritualmente. Embora ele esteja também, claro, também levando a sua vítima ao prejuízo, mas o prejuízo maior é dele. Então a desobsessão é muito importante. Cada processo obsessivo tem a sua causa particular. Os espíritos têm a sua ação, que muitas vezes não é igual à ação de um outro processo obsessivo, e, portanto, o tratamento da obsessão, ele é sempre individual. Não há uma regra geral. Quanto tempo para se resolver um processo de obsessão, nós não sabemos. Cada caso é um caso. Há situações que podem ser resolvidas relativamente num tempo menor, outras que demandam muito tempo, e outras situações obsessivas em que não há como ter uma solução nesta encarnação, porque o problema já vem vindo de há muito e muito tempo, e muitos espíritos são renitentes no seu desejo de vingança, no carregar a mágoa, o ressentimento, o ódio. Mas ninguém é desamparado. A lei divina do amor está sempre funcionando. As equipes benfeitoras espirituais estão sempre trabalhando ao nosso benefício. Mas a obsessão, então, é isso. A ação pertinaz, sempre aquele assédio que o espírito realiza sobre o encarnado, desejando promover uma vingança ou pelo menos a sua infelicidade. E o tratamento espiritual, é um tratamento desobsessivo, vai ser feito então no centro espírita, através das orações, do diálogo, do passe e, é claro, colocando em prática o Evangelho, porque isso é muito importante. Eis então o que é a obsessão e as suas causas. Muito bem, agora nós vamos passar a palavra a Bianca. Bianca também é da cidade do Rio de Janeiro e enviou a seguinte pergunta: podemos considerar os animais como nossos irmãos? Como se dá a sua evolução? Sim, para nós espíritas não há nenhuma dúvida quanto a considerarmos os animais como nossos irmãos. Todos nós somos criados por Deus como princípio inteligente. Como princípio inteligente, nós vamos, pouco a pouco, tendo as nossas experiências encarnatórias, iniciadas essas em mundos primitivos, e assim nós vamos desenvolvendo
até que o princípio inteligente vai chegar na fase hominal, ou na fase de humanização. Quando isso se dá, nós não sabemos, não temos essa informação, porque não temos a capacidade de entender como se dá totalmente esse processo, que é um processo espiritual, quando o princípio inteligente vai adentrando ao campo de se transformar em espírito, adquirindo então o livre-arbítrio. Nós não estamos falando aqui de um processo evolutivo material, estamos falando de um processo evolutivo espiritual. Pois bem, todas as informações espirituais que nós recebemos, todos os estudos realizados até hoje, indicam que os animais também estão em evolução. Eles chegarão ao estado hominal? Possivelmente, sim. Porque a lei de evolução é uma lei divina. Nós, que já estamos aqui no chamado reino hominal, nós chegaremos à angelitude, ou seja, ao grau de espírito puro, superior. Então, temos que ter a consideração, sim, que os animais são nossos irmãos e devem assim ser tratados. Agora, existem nas espécies animais aquelas espécies já mais evoluídas do que outras, aquelas que já aceitam a domesticação e a influência do ser humano para o seu progresso, e outras espécies animais que ainda são muito primitivas e com as quais nós temos que também ter o devido cuidado ao lidar com elas. Mas os animais são nossos irmãos e assim precisam ser vistos, assim precisam ser tratados, cuidados, instruídos. E nós vemos, por exemplo, nos cachorros, nos cães, nós vemos que eles possuem, sim, já um desenvolvimento parcial, ainda rudimentar da sua inteligência, porque eles se movimentam muito mais pelos instintos, e também já um certo desenvolvimento emocional, sentimento. Nós vemos isso nos cães, gatos e alguns outros animais domésticos. Então, nós temos que ter essa consideração de que eles precisam ser bem cuidados. Estão aqui na Terra fazendo parte também da natureza. Estão aqui também nos auxiliando. Portanto, são sim nossos irmãos e precisamos sempre respeitar a todos eles. Como se dá essa evolução? É assim. Mundos primitivos, estágios no mundo espiritual, até que o princípio inteligente comece a adentrar numa nova fase, e aí nós teríamos essa fase animal até chegar à fase hominal. Mas esse é todo um estudo que ainda está em aberto. Nem mesmo o Espiritismo tem, por enquanto, a última palavra, porque nós somos muito dependentes nessa questão, nesse assunto, das revelações de ordem espiritual. E o fato é que nós, moralmente falando, espiritualmente falando, ainda não estamos prontos. Nós não estamos preparados para receber todas essas informações. Mas consideramos sim que eles estão em evolução e que os animais são sim nossos irmãos. Inferiores ainda na escala evolutiva, mas são nossos irmãos. Muito bem, continuando aqui as perguntas que temos recebido, agora nós vamos passar a palavra à Wanda. A Wanda é de São Paulo, capital. Ela está aqui indagando. Jesus vai voltar? Existem muitos anúncios sobre sua volta. O que o Espiritismo diz a esse respeito? É verdade. Existem muitos anúncios a respeito da volta, do retorno de Jesus ao nosso planeta, encarnado, como esteve aqui conosco
há mais de 2000 anos, naquela epopeia que está narrada nos evangelhos. Bom, qual é o pensamento do Espiritismo a esse respeito? O Espiritismo considera que Jesus, que é um espírito puro, perfeito, designado por Deus para ser o governador do nosso planeta, que Jesus já realizou presencialmente, 2000 anos atrás, a sua missão aqui na Terra, que foi desvelar para nós o funcionamento da lei divina, provinda do Pai e Criador, que é Deus, e nos revelar a lei de amor, no amai-vos uns aos outros. A sua passagem aqui na Terra foi tão marcante que dividiu a história humana entre antes e depois dele. E se ele cumpriu fielmente a sua missão e é um roteiro de luz para todos nós, por que ele haveria de ter de voltar? O Espiritismo nos ensina que Jesus, como governador do planeta, nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Pelo contrário, continua à frente dos destinos planetários de acordo com a lei divina. E ele muito nos ama, como demonstrou quando esteve aqui na Terra conosco. Esse amor continua vibrando. O médium Chico Xavier revelou que Jesus, todos os anos, está conosco aqui diretamente na Terra. Mas calma, não encarnado. É que no período do Natal, quando temos a lembrança dele, quando promovemos a fraternidade, a solidariedade, a caridade, ele, numa extensa caravana espiritual, nos visita aqui diretamente, socorre-nos, nos dá orientações. Ele está aqui sempre na madrugada do dia de Natal. Então, para nós, no Espiritismo, nós não vemos por que Jesus teria que encarnar outra vez. Até porque, periodicamente, nós estamos recebendo espíritos missionários enviados por ele para nos relembrar os ensinos do Evangelho. O próprio Espiritismo, que não é personificado em ninguém, o representa aqui na Terra, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã que revive o Evangelho em espírito e verdade. Então, com todo o respeito a todas as pessoas e determinadas doutrinas que vivem aí espalhando que Jesus vai voltar, que já está perto da volta de Jesus à Terra, e essa volta seria assim uma espécie de separação do joio e do trigo, nós no Espiritismo não vemos a necessidade dessa nova encarnação do nosso Mestre Jesus. O Evangelho está aí conosco. E o que precisamos fazer é o esforço nosso de colocá-lo em prática, nos moralizando e nos espiritualizando para realizarmos a transformação moral da humanidade. Muito bem, vamos então agora à última pergunta aqui do nosso programa, pelo menos na nossa edição de hoje, e esta está vindo lá de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais, e foi enviada pela Shirley. Ela pergunta: por que os espíritas endeusam tanto o Chico Xavier e o Divaldo Franco, quando eles são apenas intermediários das comunicações dos espíritos? Excelente pergunta, esse é um tema realmente que nós precisamos esclarecer. O verdadeiro espírita a ninguém endeusa.
mas vai respeitar, vai sim aplaudir e homenagear aqueles que estão fazendo a diferença para o melhor da humanidade. Então, os verdadeiros espíritas têm no Chico Xavier e no Divaldo Franco, que você cita aqui na sua pergunta, dois médiuns de excelência. Dois médiuns que são exemplo de como ser médium à luz do Espiritismo. E mais do que isso, são duas pessoas de extrema caridade, bondosos, de doação ao próximo nos seus trabalhos. Chico Xavier, que já nos deixou, que já retornou ao mundo espiritual e que espalhou luz às mentes e aos corações, e o Divaldo Franco, que ainda está conosco, com um trabalho magnífico de divulgação do Espiritismo a nível nacional e internacional, e um trabalho educacional, benemerente, quase que sem igual, que realiza lá em Salvador, Bahia, com a Mansão do Caminho. Os dois merecem todas as homenagens. Agora, quando nós lembramos deles, os aplaudimos, homenageamos, não estamos endeusando. Porque sabemos que tanto o Chico Xavier quanto o Divaldo Franco, enquanto seres humanos que são, tiveram e têm os seus problemas. Não são espíritos perfeitos. Não são anjos encarnados aqui na Terra. O Chico Xavier fazia questão sempre de dizer que ele era nada, que ele era o carteiro que recebia e entregava as cartas, as mensagens que provinham dos espíritos. E que ele tinha lá os seus problemas de saúde orgânica, tinha também as suas dúvidas naturais. Ele sempre se colocou como uma pessoa bem simples, mineirinho, lá de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que não tinha nem grande cultura, que não pôde estudar, só fez o primário. O nosso Divaldo Pereira Franco, como ele se diz, né, o baiano de Vitória da Conquista, né, que foi funcionário público, aliás, como também foi o Chico Xavier. Chico sempre viveu da sua aposentadoria, Divaldo Franco, idem. E o Divaldo contando as suas histórias, ele na sua juventude com todas as suas dúvidas, precisando sempre ser amparado pelos espíritos. Duas pessoas comuns, mas com um amor imenso no coração, almas gentis, e que, descobrindo a mediunidade exuberante que os dois possuem, souberam se dedicar. Ou seja, souberam se dedicar ao mandato, à missão mediúnica que receberam do mais alto. O Chico Xavier, que cumpriu com excelência esse seu mandato mediúnico, e do nosso Divaldo Franco, que já está aí com a idade avançada e que logo logo vai acabar se despedindo também, retornando ao mundo espiritual, e que nós podemos afirmar que também cumpriu o seu mandato mediúnico. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, de fato, em transformar os dois em ícones, em verdadeiros deuses. Calma, realmente isso não deve acontecer. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos ter no Chico Xavier e no Divaldo Franco referências, verdadeiros modelos de caridade, de bondade, de amor ao próximo e de médiuns. Mas eles não precisam ser endeusados. Não é isso que nós temos que fazer, porque os dois continuam o seu processo evolutivo. E nós temos muitos médiuns totalmente desconhecidos,
trabalhando lá no centro espírita em alguma parte deste nosso Brasil, mas fazendo uma obra também de excelência, maravilhosa, tão grande e importante quanto as obras do Chico Xavier e do Divaldo Franco. É que os dois ficaram famosos, muito conhecidos, mas quantos outros médiuns não vão desencarnar, retornar ao mundo espiritual e serem recebidos em festa, porque souberam, na sua humildade, cumprir a sua missão, o seu mandato mediúnico. Então, que fique aqui bem claro que nós, claro que reconhecemos o trabalho desses dois médiuns, claro que nós fazemos as nossas homenagens a eles, mas não temos que colocá-los em pedestais, nem endeusá-los, mas agradecer a eles por todos os sacrifícios que fizeram para estar conosco e realizar a sua missão no campo da mediunidade e da caridade. Bem, essas foram as perguntas que pudemos então aqui responder à luz do Espiritismo no nosso programa Ante os Novos Tempos. E não esqueça, envie sua pergunta, faça seu comentário sobre o nosso programa, tire as suas dúvidas. Para isso, está aí já na sua tela o nosso canal no YouTube, o canal Orientação Espírita, e também o Telegram e o WhatsApp. Participe! Estou aqui esperando por você, seu comentário, a sua pergunta. Poesia Espírita. Poesia Espírita traz um poeta que não quis se identificar. Ele veio através do Chico Xavier e nos dedicou poemas de rara beleza, de muita espiritualidade. Mas ele não quis dizer quem ele era. Qual foi a sua última existência aqui na Terra? E ele assinou simplesmente Alma Eros, um pseudônimo, ocultando-se assim para que nós não pudéssemos saber que poeta é esse. Chico Xavier recebeu Alma Eros várias vezes e seus poemas estão espalhados em algumas obras psicografadas do Chico Xavier. Nós hoje vamos conhecer dois poemas de Alma Eros e que estão publicados no livro Correio Fraterno. Não sabemos quem é esse poeta, mas deixamos aqui a nossa admiração por ele, pela sua poesia, pelo seu modo de tocar o nosso coração e, por que não dizer, a nossa alma. Vamos então ao primeiro poema, que tem por título Ao Entardecer. Mais tarde, servo que descansa, quando a sombra envolver-te os olhos fatigados, a noção do tempo crescerá em tua alma, e o Senhor da vinha dir-te-á do monte da consciência. Que fizeste da manhã cheia de luz? Onde guardaste os raios do sol, as gotas do orvalho, as sementes divinas, o arado amigo e realizador? Que fizeste do meio-dia rutilante, onde deixaste os rebentos novos, as flores opulentas, os frutos generosos, a dádiva do suor? Contemplarás as mãos vazias, suportarás o coração tocado de remorso e dirás, em obediência ao antigo hábito de enganar a ti mesmo: o sol causticante crestou a terra do meu campo. Chuvas copiosas trouxeram imensas inundações. Vermes invasores destruíram a erva tenra.
serpentes venenosas atacaram-me os pés. Aos espinheiros que se erguiam acima do solo, respondiam pedras embaixo, anulando-me a tarefa. Se surgiam alguns brotos na encosta, a lama descia célere. Se rebentos humildes vinham à planície, os detritos da serra formavam pântanos implacáveis, aniquilando-me a sementeira. Que poderia fazer, então, se todos os perigos da natureza congregavam-se contra mim? O Senhor da vinha, porém, ouvirá complacente e, antes de tornar ao seu próprio trabalho, no campo universal e infinito dos séculos, responderá: não te queixes. O sol causticante, a chuva torrencial, os vermes e as serpentes, os espinhos e as pedras, a lama e o pântano, eram as ferramentas que te dei. Mas espera, outro dia virá. Tentarás justificar-te ainda uma vez. Todavia, o último raio de sol despedir-se-á do céu, e o rosto do Senhor desaparecerá do grande silêncio, e então errarás de vale em vale, de montanha em montanha, sangrando o coração sob ríspido açoite, angustiado e sozinho, porque no teu caminho reinará longo tempo, enorme e espessa noite. Eis aqui então o nosso Alma Eros, nos trazendo essa poesia que está ligada, na verdade, à reencarnação. Mas ainda no livro Correio Fraterno, Alma Eros retorna, através da pena mediúnica de Chico Xavier, com o poema Ele Virá. Espera, meu irmão, não profiras ainda a palavra suprema de revolta e de dor. Ruge a tormenta em fúria, troveja a cólera, a peçonha envenena, a maldade fulmina. Conserva a tua bússola divina de otimismo e de amor. À frente dos impulsos tumultuários, paralisa teus pés, recolhe tuas mãos, põe a serenidade nos teus olhos, cerra teus lábios no silêncio e espera no Senhor. Ele virá nos próximos instantes e falará por ti, se souberes calar. E onde tua mão inquieta não houver perturbado, fará reparações amorosas e justas. Converterá tua serenidade no espelho cristalino da verdade, em que o perseguidor ver-se-á tal qual é, em que a calúnia, o mal e a ingratidão reconhecer-se-ão para tornar a treva de onde vem. Terás alegremente a vitória do bem. Ouve, pois, meu amigo, se o momento é de dor e de perigo, de negros temporais, espera, espera mais. Não recalcitres contra os aguilhões. O divino Senhor dos corações tudo sabe na luz em que governa, no grande amor da majestade eterna. Ansiedades, angústias, amargores, ciladas dos caminhos tentadores? Ó, tudo passará. Não te percas na noite de aflição. Foge à revolta e à desesperação. Espera, espera ainda. Ele virá. Assim, tivemos a presença do Espírito Poeta Alma Eros através da mediunidade de Chico Xavier, abrilhantando o nosso programa. Vamos agora ficar com a nossa reflexão, porque é a hora de Para Viver Melhor.
Olhe para a natureza e veja quanta beleza existe nas flores, nos animais, em tudo, com suas multicores, formatos variados e mil perfumes. Olhe para a humanidade e veja que o bem e o belo também existem. Olhe para os outros e veja quantas pessoas gostam de você. Não faltam motivos para viver, sonhos, ideais, alegrias e muito mais. Coloque sua inteligência a serviço do bem. Utilize suas horas vazias para trabalhar na caridade. Quem se ocupa utilmente não tem espaço para melancolia, desânimo ou depressão. Viva sempre com alegria, fé e esperança. O comentário de hoje tem por base uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 582. Nessa questão, Allan Kardec indaga dos espíritos se a paternidade é uma missão. Quando Allan Kardec usa o termo paternidade, ele está englobando os pais de uma forma geral. E os espíritos respondem que sim, a paternidade e a maternidade são uma missão. E essa missão é a de educar os filhos. E se os pais falharem na educação dos filhos, responderão perante a lei divina. Vamos então entender essa questão da missão dos pais na educação dos filhos. Primeiramente, lembrando que o Espiritismo é doutrina de educação e que tem por finalidade realizar o progresso moral da humanidade. E esse progresso só pode acontecer através da educação. Está lá em O Livro dos Espíritos também. Somente a educação pode realizar o progresso da humanidade. Mas Allan Kardec nos alerta. Educação precisa ser aqui entendida como educação moral, ou seja, a educação que corrige as más tendências do espírito e desenvolve o caráter, o senso moral desse espírito presentemente reencarnado. Portanto, à luz do Espiritismo, os pais precisam observar tanto as ideias inatas quanto as tendências de caráter que o filho está apresentando. As ideias inatas, por causa já das conquistas realizadas por esse espírito em outras encarnações, conquistas de ordem intelectual, de ordem técnica, e que podem direcionar a sua atual existência. E as tendências de caráter, e elas são muito importantes de serem observadas, porque é através dessa observação que os pais vão perceber se seu filho, que é o espírito reencarnado, está trazendo já um bom caráter ou não. Vamos dar um exemplo aqui bem concreto. Certa vez, no centro espírita, uma das suas trabalhadoras nos procurou para comentar que ela considerava que a sua filha, que ainda era pequena, estava lá na faixa dos 5, 6 anos, que a sua filha devia ser, e ela tinha praticamente essa certeza, um espírito superior, que veio nos ajudar para mais rapidamente chegarmos ao mundo de regeneração. Então perguntamos, mas por que você considera isso? Ah, porque a minha filha é muito, mas muito inteligente. É impressionante como ela domina já o celular, essas novas tecnologias, as respostas que ela dá, raciocina de forma bastante ágil. Então nós perguntamos, muito bem, claro que isso é bom, não resta dúvida. Esse espírito está mostrando uma evolução, mas
Vamos agora para o outro lado. Além de ser inteligente, esperta, dominar as tecnologias, a sua filha sabe obedecer a vocês que são os pais? Sabe respeitar os irmãos se porventura eles existem? A sua filha entende os limites e os direitos dos outros? Então ela nos respondeu: aí já é um problema. Ela é rebelde. É só chamar a atenção que ela se transforma. Realmente, nós cortamos um bocado dentro de casa com ela nesse sentido. Então, à luz do Espiritismo, nós concluímos com ela. Então, sua filha não é esse espírito superior. Porque o espírito superior já traz consigo, inato nele, porque é uma conquista que ele já fez, a bondade, a caridade, o amor ao próximo. Então, se a sua filha está dando muito problema nessa questão da disciplina, dos limites, da obediência, eduque. E faça isso agora, porque depois do período infantil, tudo complica. Essa é a grande missão dos pais. A missão dos pais não é cobrar dos filhos a realização dos deveres escolares. Faz parte? Sim, mas que adianta ter um filho com notas muito boas, até mesmo excelentes na escola, se formar no ensino fundamental, no ensino médio, ir para o ensino superior, ser diplomado, pós-graduado, mestre, doutor, se não tem bom caráter. Se não será uma pessoa honesta, se será alguém violento, que vai desrespeitar o semelhante, que se deixará corromper por vantagens pessoais. Não é esse o ser humano que nós estamos precisando para a regeneração da humanidade. E se ele se perder nos vícios, na violência, na criminalidade, se tornar egoísta, materialista, os pais, ao desencarnarem, responderão por isso no seu retorno ao mundo espiritual. Porque Deus vai perguntar a cada pai e a cada mãe: o que você fez com o meu filho que eu confiei a você nessa última encarnação? Você o encaminhou para o amor ao próximo? Para a caridade? Para se moralizar e espiritualizar? Você deu bons exemplos para ele? Porque essa é a grande missão dos pais aqui na Terra. Nós temos um depoimento feito por uma trabalhadora do grupo de desobsessão de uma instituição espírita, que nos disse que na semana que antecedia ao Dia das Mães, receberam a comunicação de um espírito que havia sido mãe na sua última encarnação. E ela disse assim: quando na Terra o Dia das Mães era uma felicidade, como para vocês na maioria é, mas agora desencarnada, o Dia das Mães para mim é uma grande tristeza, porque eu sou uma mãe falida. É isso mesmo, eu falhei na missão de educar o meu filho, eu o assisti se perder na existência terrena. Agora estou desencarnada. E o nosso instrutor espiritual, porque eu faço parte de um grupo de mães que falharam na educação dos seus filhos, quando chega o domingo do Dia das Mães, ele nos reúne e saímos em caravana para visitar os nossos filhos. Muitos já desencarnados, alguns ainda encarnados, mas todos em péssima situação espiritual, moral e, quando o caso, material. E nós
por força da lei divina, não podemos intervir. Nada podemos fazer. Só podemos assistir. Nos sendo lembrado que o sofrimento dele tem raiz em nós. Então agora eu me preparo, como todas as outras, para reencarnar. E nós vamos reencarnar para receber de volta esses mesmos espíritos, que virão de novo como nossos filhos. Mas agora nós vamos com o compromisso de não falhar, porque agora nós entendemos essa missão de educar, de religar o espírito a Deus e ao amor. Portanto, todos nós aqui na Terra, ao nos tornarmos pais, nós precisamos estar conscientes que temos então a missão de educar, formar o caráter, corrigir as más tendências, levar os nossos filhos, através de todos os esforços possíveis, para o caminho do bem e do amor. Essa é a grande missão dos pais que o Espiritismo nos revela. Bem, chegamos ao final de mais um Ante os Novos Tempos. Muito obrigado por você ter participado, estar aqui conosco. Que possamos continuar sempre com Jesus em nossos corações, doando paz a todos aqueles que convivem conosco. E tenhamos a certeza que esse é o caminho para a implantação aqui na Terra da Era do Espírito, do mundo de regeneração. Até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade, as revelações dos Espíritos, a mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.